Bom dia. Bom dia. Um domingo abençoado para todos nós. É uma satisfação. Que bom estarmos aqui novamente no Centro Espírita Simples como a Fé. A oração aí lembrando a humildade de Jesus, a música lembrando a simplicidade de São Francisco, né? Então acho isso muito interessante para nós. Então, que a gente possa ter algum engenho e arte para falar um pouco da vida do Hippolyte Denisart Rivaio, né? O Allan Kardec. E acho que nessa fala também pedimos aos bons espíritos que nos orientem para que os princípios da doutrina, os princípios evangélicos, os princípios da verdade, os princípios universais que são anteriores ao Cristo, que são anteriores ao Espiritismo, né? A gente tem registros, inclusive, da lei de causa e efeito, no Hermes Trismegisto, lá no Caibalion, 2.700 anos antes de Cristo. E tudo isso a gente vai só aproveitando a noção reencarnacionista. Então, todas essas leituras são muito anteriores, que vêm de tradições muito anteriores, em que sequer se trabalhava com a escrita. E é interessante que em muitos lugares em que havia escrita, não se trabalhava com isso, até porque não havia essa intenção. Diziam que as escritas, muitas coisas eram faladas, as palestras e tudo, para aquele tempo. E se as pessoas fossem ler num tempo diferente, iam entender diferente, iam mal interpretar as coisas, né? Então eles trabalhavam com verdades universais. O próprio Hermes Trismegisto, com 7 leis, ele explicava o universo inteiro, tudo. E dessas 7, algumas delas nós usamos no Espiritismo, certamente, certo? Então, de antemão, que esses princípios, que essa verdade, para os orientais chamam Dharma, né, que tem uma verdade, tem uma lei, tem uma energia, Spinoza falava disso, principal que rega essas coisas. Então, para nós, que esses princípios se sobreponham às personalidades, se sobreponham os princípios à personalidade minha, e se sobrepõem os princípios à personalidade do Allan Kardec, porque se não viesse ele, viriam outros. Que se eu não viesse aqui falar, viria outro. E isso não me desmerece, mas me lembra que cada um de nós tem um papel e tem que cumprir o papel. Lembrei de um texto, inclusive, do irmão X, em que ele fala exatamente de uma família que Santo Antônio ajudava e a questão dos animais, né? E depois tinha um anjo que visitava e ele não conhecia a diferença entre os bichos, né? E ele chega nesse planeta, um anjo, e ele identifica 2 tipos de seres. No caso, ele tinha visto uma vaca e um homem. E os animais brutos, né, que a gente chama assim, as vacas, os homens chegavam lá, ordenhavam, cuidavam, batiam, e conta toda a história. E eles davam tudo com humildade, com simplicidade, cumpriam o seu papel e depois morriam. E os homens pegando tudo, reclamando sempre. E aí quando esse espírito chega lá no plano espiritual, vai fazer o relatório do que é que ele viu, e ele vai contar que havia uma espécie de seres muito evoluídos e uma espécie de seres muito carentes de evolução. E ele começa a descrever, aí até que os espíritos, os outros anjos começam a perguntar mais. E aí ele chega no nível de dizer, não, os evoluídos, porque tinha um outro anjo que já tinha vindo aqui e não tinha visto esse ser tão evoluído como aquele anjo tinha percebido. Depois me descreva, porque os que eu vi lá não tem a evolução que o anjo estava contando, né? Aí ele foi descrever, não, o evoluído é até interessante, porque ele anda de 4 patas e... Aí o anjo percebeu, acho que o senhor confundiu, esse aí é o bruto. Ele disse, mas não pode, ele é que nasce, cumpre o papel dele, humildemente fornece o leite, fornece o couro, fornece a carne, fornece o alimento, faz tudo calado. Como é que o evoluído é o outro que anda de 2 pés? Então, acho interessante, é um dos capítulos aí do irmão X, para que nós possamos refletir, é que os princípios são mais importantes do que as personalidades. Que cada um aqui chega e tem sua função, ou suas funções, e que deve cumprir as suas funções usando o melhor do que tem a tirar do fluido vital, esse que vem do fluido cósmico universal. Dizem aí os livros, como o Livro dos Espíritos, que a gente
tem um fluido muito forte, mais jovem, quando a gente está perto de desencarnar, o que vai se perdendo é o fluido. E por isso que tem diferença de tem gente que é mais vivo, mais esperto e menos esperto. É a quantidade de fluido, porque é algo como o sorriso. Quando você sorri, ele se repete e não se gasta, ele se fortalece. E quando você não usa ou mal utiliza, ele vai perdendo a força. Então o fluido vital ele é importante. Por que eu estou começando a falar sobre isso, para falar da vida de Allan Kardec? Porque esses espíritas, e esse que criou inclusive o termo, né, um neologismo, espiritismo, que trabalhou o aspecto tríplice, né, de filosofia, ciência e religião, que identificou, por exemplo, que os espíritas, né, as fases do espiritismo, elas começam pela curiosidade, depois diz que vai pela filosofia, e a terceira fase é que seria a melhoria da humanidade. Eles trabalham muito, o fluido é muito forte dentro deles. E o que me interessa, o que me importa, às vezes, é olhar para esses textos e colocar a minha vida, a minha experiência, dentro das minhas limitações, para que as pessoas que estão chegando e as pessoas que estão aqui possam também colocar a vida delas, a experiência delas, se comparando enquanto seres humanos dentro de um planeta de seres que são espíritos imperfeitos, que recebem todas as orientações para o que é bom, mas têm uma tendência a errar. Porque um homem como Allan Kardec, um homem que levou uma vida como a dele, de uma família de juristas, que vai estudar em Verdun. Esse ano quase que eu ia em Verdun, eu tive num evento lá em Genebra, só que não dava tanto tempo e não fui, mas vi que era lá exatamente lá na Suíça, em Verdun, para o lado mais francês, o Kardec foi estudar lá. O pai do Kardec manda o Kardec para lá e ele fica estudando no Instituto do Pestalozzi, era uma espécie de fundação, e o Pestalozzi tinha várias ideias de popularização do ensino, que naquele tempo não tinha, ensino público, questão de qualidade, misturar homem com mulher, antigamente tinha o colégio da menina, o colégio do menino. Então o Pestalozzi tinha várias ideias diferentes de desenvolvimento. E o Kardec vai estudar lá e sai laicista, né? Quer dizer neutro, um pensamento que não é religioso, que ele quer levar a pessoa a chegar ao seu pensamento, a escolher o que é dele. E o Kardec, esse Hipólite, que não chamavam Kardec ainda, isso me impressiona, comparando, vou fazer essa fala nesse comparativo. Porque, às vezes, eu lembro da frase que diz, ontem eu era melhor, não, hoje eu sou melhor do que ontem, amanhã eu serei melhor do que hoje, é a lei do progresso. E eu fico lembrando que quando eu estava mais ou menos no 2º grau, eu me achava a pessoa mais inteligente do mundo. Isso tudo era vaidade, egoísmo, eu achava que eu sabia, e quando a gente começa a estudar mesmo, a gente começa a descobrir que há vários questionamentos no saber. E a gente começa a contar tempo, olhar pelo retrovisor, ficar olhando para trás, querendo só marcar a força que a gente tem, onde a gente chegou, como a gente é. Então a potência que nós temos, e sempre nos achando demais. É por isso que a gente se acha velho, é pesado, carregar todas essas lembranças é muito pesado. E como trazer esse pensamento para o Allan Kardec, no dia que a gente quer falar de Kardec e falar de espiritismo? Porque um homem com 51 anos de idade, que chegou de Verdun aos 18 anos de idade, começou a trabalhar lecionando, já até os 45 anos de idade ele tinha já uns 9 livros publicados de didática. Ele já tinha 11 títulos, medalhas de reconhecimento. Falava mais de 4 línguas fluentemente. Era contador de empresas e professor de astronomia, português, matemática, física. Era uma pessoa super estudiosa e reconhecida naquele momento, né, em quantitativo de pessoas. Imagine, você pegar o censo aqui no Brasil, que o Kardec é francês, nasce lá em Lyon, o Hipólite. Que você pegar aqui no Brasil, bote na internet aí, 1940, o Brasil era um país de pouco, quase chegando a 1 milhão. Aí você chega agora, 2018, 2019, 210 milhões de pessoas. Aí você imagina o Kardec, nascido em 1804.
convivendo ali, Lyon e Verdun, que até hoje é pequeno, Paris, daquele tempo, que é uma cidade que foi crescendo aos poucos. Você tem 3 cidades, né? Tem a Ilha de la Cité, aí você vai enlarguecendo outra parede, ela vai aumentando. Né? Tem da Ilha de la Cité, onde está ali Notre-Dame e tal. Então você começa a imaginar como um homem como esse, naquela época que não tinha internet, não tinha essa sistemática, ele já ter publicado 9 livros. Trabalhando, estudando, lecionando e sendo contador de empresa. Publicado 9 livros teóricos. Muitos livros foram utilizados no ensino público de Paris por anos. Um homem que nós nos comparando com o nosso hoje, às vezes nós achamos homens e mulheres que já chegamos lá, que já fizemos muito. E como eu disse, quanto mais jovem a gente é, mais a gente acha que já fez muita coisa, que está muito bem. E o Kardec só foi conhecer uma mesa espírita aos 51 anos de idade. Então, nasce em 1804. A primeira vez que ele é convidado para ver uma mesa girante, que usavam esses sistemas de comunicação por mesa de vime, né? Dava a mesa, dava uma cestinha, 4 mãos, 2 irmãs, um lápis na ponta, elas iam sentindo aquilo e iam escrevendo trechos, né? Com batidas, iam formando palavras. Então, eles tinham um sistema interessante nessas brincadeiras de salão de mesa. Que fique compreendido também que esse homem, quando chega lá, porque tem gente que começa a falar de espiritismo, às vezes a gente começa a querer entender como se só existisse aquela comunicação, o Kardec tivesse chegado numa comunicação rústica e depois é que nós tivemos grandes livros. Não é verdade, não é verdade. Ali era um sistema que se popularizou, já havia comunicações diretas. Se você pegar Saul lá no Antigo Testamento, no livro de Reis, é espírito conversando com ele. Se nós formos olhar, sempre existiu a comunicação. Ela foi mal interpretada, mal utilizada, mas sempre existiu. E lá em Paris, só interessantemente, eu trouxe dados para a gente pensar. Quando nós chegamos lá, o Kardec, só em 1855, já esse homem com 51 anos de idade, 9 livros publicados, mais de 10 títulos de reconhecimento, com livros sendo usado em fontes públicas, lecionando, sendo contador, já casado, né? O Kardec casa aos 28 anos de idade, ele já estava com 23 anos de casado, quando ele conheceu essas mesas que não se falava de espiritismo, era uma brincadeira. Então essa brincadeira se popularizou, mas não pode achar que é porque era a comunicação rústica, só se desenvolveu com o espiritismo. Então é interessante porque em 1853, 54, uma médiumzinha, ela já tinha publicado livros, né? Exatamente dizendo que estavam sendo ditados por Balzac e por Victor Hugo. Em 1854, a Hernance Dufour, com 12 anos de idade, ela psicografa um livro com a vida de Luís IX. Foi ditada pelo espírito Luís IX. Lembre-se que depois São Luís vai coordenar a codificação, a partir da segunda edição do livro dos Espíritos. Já havia livro, já tinha livro da história de Joana d'Arc, totalmente psicografado, não tinha o nome espiritismo, tinha não. Porque às vezes a pessoa quer achar que foi do rústico, só se desenvolveu na mesa, não havia comunicação direta, havia médium vidente, agora não se chamava de médium, não se chamava de espiritismo, a gente que via, conversava, tinha gente que escrevia livros, já tinha livros publicados, completamente psicografados. Mas o que o Kardec faz? Ele, em 1855, vê essa questão, vê essa variedade de ideias, sociedades ocultistas, e o Kardec era o momento do realismo, era o momento do nascimento das ciências, e o Kardec foi, como era um professor de ciências, um estudioso de ciências, a época de um positivismo, de colocar as coisas no papel, ele fez o que a Federação chama de estudo sistematizado. Ele fez um estudo sistematizado e começou a questão dele com uma proposta científica. Foi isso que o Kardec fez. Aos 51 anos de idade, esse rapazinho chamado Hipólito Denizat Rivaio, casado já há 23 anos, com tantos livros, com tudo, com a Amélie, ele era casado, não tinha filhos. E ele vai fazer o quê?
ele começa a ver que aquilo não é uma brincadeira. Ele se instiga com aquilo, ao fluido, nasce dentro dele aquela energia, aquela curiosidade do que ele já tinha estudado de tantas coisas, um prático de hipnose, um prático de magnetismo. Até o livro dos Espíritos se remete aos estudos sobre magnetismo, porque ele faz, ele reconhece, ele começa a separar o que é magnetismo pessoal, dessa questão de troca de fluido, do que é resposta de espírito. Então, o primeiro aspecto e a primeira proposta do Kardec era trazer uma lógica científica, é mostrar que espírito existe e que espírito se comunica. Era um grande dilema, porque se achava em muitas religiões que quando o espírito desencarnava, ele ficava hibernando esperando o julgamento. Em outras achava que ele se misturava à força, ao fluido. O Star Wars fala disso, né? De você não teria uma individualidade de espírito, você se misturava com Deus, pronto, com o fluido geral. Não havia uma individualidade. O livro, lá o filme que eu disse do Joseph Campbell com o George Lucas, Star Wars, lá no desenho, lá no 17º desenho, que o Yoda vai entender que há uma individualização do espírito. E o Kardec fez isso. Desses estudos orientais, de todas as percepções, de estudos que ele tinha, ele disse, não, espírito existe, a pessoa desencarna, espírito se comunica, existe um desenvolvimento e existe uma individualização dos espíritos e eles continuam progredindo. Primeira coisa, vamos criar, aqui tem uma ciência. O que é uma ciência? Eu mostro que há alguma coisa e identifico como é que ela funciona e mostro que tem uma lógica. Então ele identifica, cria um nome chamado espiritismo. Os comunicantes colocam como médiuns, que são intermediários, e prova o espiritismo cientificamente que existem espíritos, que os espíritos têm individualidade e que os espíritos se comunicam. É a primeira lógica, por isso que o aspecto primeiro é ciência. Aí vem o Livro dos Espíritos. Um livro que foi publicado em 1857, mas que em 2 meses, 1.500 exemplares, imagine, ó, sem internet, sem nada disso, 1.500 exemplares zeraram. Não tinha mais um livro. Em 2 meses vendeu tudo. E aí, esse político que estava fazendo esses estudos, que começou a estudar isso, recebeu de uma das médias um caderno. Um livro, aliás, 50 cadernos, uma bolsinha com 50 cadernos de psicografia, da Ruth Jafé. Uma moça de 19 anos, que era, para ele depois foi chamado de médium, com 50 caderninhos que o Kardec foi estudar. Com o tempo, ele começou, em 55, a andar em 3 mesas. 3 casas em que tinham 3 médiums se comunicando. Na senhora de Plaine Maison, não sei se o nome dela seria de Plaine, porque Maison em francês é casa. Né? Então, não sei se o pessoal junta, né? Plaine Maison. Não sei se será a Maison da senhora Plaine ou se realmente o nome dela é Plaine Maison. Entendeu? Então, ele vai encontrar as irmãs Baudin, vai encontrar a Ruth Jafé e outros médiuns nessas outras 3 casas. Ele começa a levar e começa a fazer um estudo. Partindo de dogmas, partindo de lógicas, como, por exemplo, o que é verdade, onde eu perguntar se repete. Ele ia em lugares em que as pessoas não se comunicavam, para não ter vício na comunicação. Ele era muito criterioso, usando padrões científicos para isso. E começou. Pense aí, quando eu falo essa questão da nossa juventude, é o que eu fico imaginando Kardec. Um homem com uma vida, com 51 anos de idade, a gente já se diz velho com 50 anos de idade. E é só a partir dali, Hipólite Denizarte Rivaio, aos 53 anos, que é só em 1857, que ele escreve o livro, sistematiza o Livro dos Espíritos e codifica. Pasmem, o nome do Kardec hoje é mundialmente conhecido. Tudo se passou na vida dele, para quem acha que amanhã, o segredo não está amanhã, no amanhã, na próxima, no hoje. Melhor falando, ele só passou para a gente conhecer Hipólite com o nome de Allan Kardec 14 aninhos. Desse dia que ele foi para a primeira reunião, ao dia que ele lança, em 55 ele vai. Em 56, um espírito diz o trabalho que ele ia ter, que a vida dele ia passar por espinhos, mas ia ter muitas alegrias. Se ele enfrentava, ele disse, enfrento. E aí ele passou os outros 14 anos da vida dele,
e desenvolveu um mundo de coisas. Pasmem, 57, depois que ele sistematiza, 55 e 56. Em 57 sai o Livro dos Espíritos. 1.500 exemplares vendidos em 2 meses. Em 59 ele lança a Revista Espírita. Escreveu todos os 30 e poucos artigos. E ela era mensal. Olha, o Kardec era contador, professor, aí assumiu essa coisa. Toda noite ia para as reuniões mediúnicas, escrevia durante o dia, sistematizou, lia as cartas, respondia. Sistematizou o Livro dos Espíritos. Depois, não parado, no outro ano ele lança a Revista Espírita, um exemplar por mês. Imagine, escrever, corrigir, publicar, está no ponto para distribuir. Uma por mês. Passou de 1859, até 1869, o ano que o Kardec morreu. Por aí, 58 a 69, 11 anos. Fazendo essa revista mês a mês. Imagina aí o que é o trabalho, sem copiar e colar, fazendo tudo do zero. Aí lá vem 5 livros espíritos, um homem que já tinha, assume o nome de Allan Kardec, mas já tinha 9 livros publicados didáticos. Aí agora como Hipólite, agora como Allan Kardec vem 5 livros da codificação. Revista Espírita de 58 a 69, 11 anos, uma por mês. Dá em torno de mais de 100, dá dezenas de revistas. E aí ele ainda lança o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Céu e Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Gênesis. Lança 5 livros base, lança uns 4 complementares, como o que é o Espiritismo, os manuais, que é antes do Livro dos Médiuns, o Livro dos Médiuns tinha um manualzinho, foi até publicado no Brasil. Se comunicava com o mundo inteiro. O Kardec, antes de desencarnar, ele já contabilizava que havia em torno de 6 a 7 milhões de espíritas no mundo. Olha o trabalho de um homem desse. E vivia fazendo palestra. Onde tinha trem, onde não carroça, onde não cavalo. E ele ia para os cantos mais estranhos ministrar palestra. E até porque o próprio Livro dos Espíritos recomenda, não é que tenham grandes centros, é que haja pequenos centros de comunicação normal. Então, a grande marca da ciência espírita foi demonstrar que não é nada paranormal, não é anormal. A existência e a comunicação dos espíritos é algo normal. Então, já pensou, né, quando a gente está aqui, às vezes, jovem com a cara de cansado, e imaginar que pode ser que aos 51 anos, para quem chegar lá, né? A gente tem um tipo de descoberta que toca a nossa vida. E em só 14 anos, nós nos tornemos importantes para milhões de pessoas. Mudemos o nosso próprio nome. Mudemos tudo a partir de um envolvimento com uma ideia. Isso me impressiona no Kardec. Porque de tudo, a gente chamar Kardec, não dá 14 anos. De tudo, dele ir para a primeira mesa, ao dia que o Kardec desencarnou, só dá 14 anos. Não dá mais, não dá menos. E passa num instante, né? Passa num instante. Então, essa marca do Kardec me impressiona. Como é que pode? O tanto que ele produzia. Quando ele desencarnou na Sociedade Espírita Parisiense, ficou o questionamento, quem é que assumir, porque perceberam o tanto de funções que ele assumia, quanto ele era criterioso e quanto ele questionava, levantava e levava às reuniões. Reuniões que funcionavam abertas. Elas não eram abertas no sentido de estar ali as portas abertas para todo mundo entrar. Mas a reunião era aberta, funcionava em torno de 70 pessoas. As reuniões que ele ia para ver as mesas eram em torno de 15. E as reuniões na Sociedade Espírita Parisiense em torno de 70 pessoas, normais e abertas. São coisas tão interessantes quando a gente começa a ler isso. E estudar, porque esse ano nós estamos fazendo um estudo pessoal dos livros da codificação. Lemos agora o Livro dos Espíritos, lemos o dos Médiuns, estou lendo o Céu e Inferno, fazendo essa
leitura detalhada. Lá fala muito claramente. Por exemplo, quem está estudando aí o Livro dos Espíritos, como é diferente. Ele trabalhava aberto. O Chico Xavier também trabalhava aberto. Mesa aberta. Estivemos lá em Uberaba, estivemos lá em Pedro Leopoldo. E pergunta lá no Livro dos Espíritos se seria bom fazer de longe. Ele diz, não, como é que eu vou tirar? Porque o Kardec perguntava. Como é que eu vou saber se é verdade ou mentira o que o Espírito está dizendo se eu não estou com a pessoa perto? Não sei se alguém já viu essas passagens no Livro dos Espíritos. Ele fala com claridade. Era criterioso. Ele levantava, perguntava se tinha uma resposta que ele achava. Olha como era, ó. Escrevendo, respondendo carta, estudando, sistematizando, escrevendo revista por mês, escrevendo livro. E indo para todas as sessões e questionando. Se vinha uma resposta, ele era o dirigente. Se vinha uma resposta que ele achava que era um pouco estranha, ele levava para as outras mesas para perguntar para o médium sem que o outro soubesse. Quantos médiuns ficaram com raiva do Kardec? Se afastavam, porque achavam que ele estava duvidando da mediunidade. E depois tinha gente que denunciava assim, que tinha raiva, né? Por que ele não ia atrás deles? Ele dizia, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso ficar dando atrás da... Eu sei qual é o meu papel. Agora eu não posso andar atrás dos outros, não. Ele fala muito claramente, que perguntava, rapaz, porque como se ele fosse besta, né? Por que você não vai atrás? Rapaz, vocês não estão vendo o tanto de trabalho que eu tenho, não? Para ficar atrás com quem não quer assumir a sua responsabilidade, eu não posso fazer isso. Então, tem isso. Num dos livros que eu li, que é o do Souto Maior, né, nessa versão brasileira, ele fala, tem um trecho lá que pergunta exatamente isso. Kardec escreveu, você vê, o Espiritismo chegou, Kardec vivo. Em 1865, por aí, nós temos a fundação do primeiro centro espírita, primeiro grupo de estudo e divulgação da doutrina espírita no Brasil, no Rio de Janeiro, 1865. Mandando carta para o Kardec e o Kardec respondendo. Imagina aí o tanto de trabalho que é. Hoje a gente com o WhatsApp, com internet, com computador, já escreveu um livro, tem, meu Deus, para escrever um livro, o Kardec escreveu foi quantos? 9 didáticos, 5 básicos da doutrina espírita, uma revista por mês, por 11 anos de revista, e casado e trabalhando e assumindo as suas responsabilidades. É um Hércules, né? Humano. Claro que não é para endeusar o Kardec, como nós estávamos falando, que os princípios prevaleçam sobre as personalidades. Porque ele só fazia aquilo porque ele estava no caminho certo. E aí, ele estando no caminho certo, os espíritos, o plano espiritual, ajuda. Como a gente diz aqui no Ceará, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. Então, sozinhos nós não estamos. Sozinhos nós não estamos. E o Kardec não estava. Por várias vezes, o contato dos espíritos, o trabalho de espíritos com ele era fortíssimo. Ele escrevia uma coisa, se perdia, voava, molhava, perdia de novo. Aí depois ele ia para a mesa mediúnica e o espírito chegava e dizia, rapaz, é porque aquilo ali ainda não estava no jeito, tinha que reescrever. E ele ia para reescrever. Pasme, viu? Chegando já a esses tempos finais aqui, só para a gente refletir. Acho que a fala aqui, como era Kardec e o seu trabalho, digo, é a força, é a continuidade, é ler, é estudar, é trabalhar, é fazer sua vida, fazer a vida espiritual. E com isso, tudo que você faz prospera, porque tudo é plantio. A boa semente vai dar uma boa árvore que vai dar um bom fruto. Interessantíssimo, interessante discutir a convergência. O próprio Buda passou a vida lecionando. Ele dizia, eu não descanso enquanto o último homem não entrar no Nirvana. Quem era o último homem? Enquanto eu não tocar as costas do último homem que entrar no Nirvana. Então quem vai ser o último homem é ele. Está lá, esperando. Trabalhou até o fim. Jesus trabalhou até desencarnar. Paulo palestrou até morrer preso. Allan Kardec trabalhou até o dia do desencarne. Estava fazendo uma mudança. Dentro de casa já tinha tido problemas, ele andava demais, tinha tido problemas de saúde, problemas cardíacos. Ele para
Ele tem um problema de saúde. Quando chega em 1866, a saúde dele perece, os médicos recomendam que ele se afaste mais e ele continua escrevendo. Continua escrevendo. E continua trabalhando. Ele, afastado, teve que passar um ano sem ir para a sessão, mais ou menos. E em casa produzindo direto, coordenando de longe, naquele tempo sem telefone. E quando chega exatamente em janeiro de 68, já sai a Gênese. Ele que estava afastado dos trabalhos, porque estava com um problema cardíaco gravíssimo. Dentro desses problemas, um dia ele desencarna jovem. Pode-se dizer jovem. Né? Aí o Kardec continua. 68, primeira edição da Gênese. 1869, Kardec calcula entre 6 e 7 milhões o número de espíritas no mundo. O Kardec escreve, ele diz que tem em torno de 70% são homens e 50% são católicos ligados ao dogma. Ele diz que são 70% homens de classe média e letrados. Tudo isso ele prestava atenção, calculava, fazia lá as fórmulas dele. Em 13 de janeiro de 69, o jornal Parisiense sai uma notícia sobre o Espiritismo. O Espiritismo começa a ficar mais conhecido. Em 69, 1º de abril, ele funda a Livraria Espírita. Em 31 de março, também de 69, ele acaba desencarnando. Ele ia morar lá onde ia ser feita a livraria, eles tinham comprado uns terrenos pela Sociedade Espírita Parisiense, já tinha saído das sessões de dentro da casa dele, foi para o Palais Royal, né, que é o Palácio Real, era uma sala alugada, e depois já estava indo para uma coisa maior, que ele queria uma escola, queria uma livraria, tudo a cabeça dele projetando, ó, 14 anos de projeto, de trabalho e construção. Aí ele vai, ele estava ajeitando os livros, ele se sente mal e desencarna, estava ajeitando a mudança. E eu tive a oportunidade de conhecer lá o túmulo de Allan Kardec no cemitério de Père Lachaise, lá em Paris. Tem umas matérias, depois eu vou mandar os links para vocês, para ela repassar para vocês. E eu achava assim estranho, né, porque o Kardec tinha sido enterrado lá, mas aqui é interessante, porque quando a gente vai estudar, ele não foi enterrado lá. O Kardec, num primeiro momento, ele foi enterrado no cemitério de Montmartre, no dia 2 de abril de 1869. Só que foi eleita uma comissão para dirigir a Sociedade Espírita Parisiense. Quando foi em junho de 69, você já começa março de 1870, o comitê decide levar os restos mortais e fazer um túmulo mais decente para o Kardec lá no cemitério de Père Lachaise. Lá está Chopin, Balzac, grandes nomes, né? Tá Jim Morrison, que não era nascido na época, mas hoje é um cemitério conhecido, né? Tá a Edith Piaf, né? Então, lá você vai encontrar um cemitério lindo, né? Muito bonito o cemitério. E o túmulo do Kardec sempre limpo. Me disseram isso. Vá lá, que sempre tá limpinho, sempre tem flores, alguém varrendo, e é mesmo. Às vezes, sempre tem trocando flores, o pessoal varrendo e indo. E eu achei interessante quando cheguei ao túmulo, ele tinha saído, como eu disse, ele foi enterrado em Montmartre, e hoje o túmulo que há naquele sistema, com aquelas letras e tal. Até aquela questão, né, eu achei interessante que o Souto Maior disse que aquela questão de nascer, morrer, renascer e progredir sempre, não seria, é uma frase que eles colocaram exatamente tirando do livro do Goethe, aquele que fez o livro do Sofrimento do Jovem Werther. Para nós não desmerece nada, porque o que é verdade, já dizia a doutrina, se repete. E eu achei interessante que o rapaz, eu fui andando e um rapaz procurando o túmulo de Edith Piaf, dizendo que tem que ver, deve ser muita gente, e não achava, né, o túmulo. E lá vende um papelzinho para você identificar os túmulos. Aí quando eu vi só gente passando por um lugar, eu deve então ser essa mulher tá tão conhecida, eu conheço, mas vamos seguir esse pessoal que devem ir para o túmulo da Edith Piaf. O pessoal foi para o túmulo do Kardec. Eu digo, tinha que ir. Aí ele ficou assim, Vânia, o Kardec, aí eu achei interessante, foi aí que me interessou ler, porque a pessoa falou várias coisas que eu nunca tinha visto falar sobre a personalidade do Kardec, e coisas que eu achei, né, difíceis, né? E aí eu disse, não, eu vou estudar, mas fiquei calado, mas ele estava impressionado, como é que o Kardec, o homem daquele, ele não falando tão bem do Kardec, e aquele povo era para lá, e no da Piaf ninguém nem achava, assim, tinha dificuldade de achar o túmulo da Edith Piaf, né? E realmente é só uma lápide, o dela, né, assim, de granito, né, assim, rosa,
Lá no chão, Kardec, aquele movimento limpinho, de flores e tal. Então achei isso interessante, para que a gente reflita aqui hoje do trabalho de Allan Kardec. Bom, o tempo aqui já vai se esvaindo, a gente fica passando e olhando e lembrando, porque quando eu leio essas biografias é para pensar assim, como eu ainda tenho que trabalhar. E como o tanto que eu trabalhar nunca vai chegar aos pés, mas eu não devo me comparar. Aprendi isso com um outro que eu acho admirável, né? Nem religioso, não é, chamado Jude Krishnamurti. Eles não devemos nos comparar. Nós devemos fazer o nosso papel, fazer a nossa parte. Esse negócio do mais adoece qualquer um. Então a gente tem que ficar nem mais nem menos, façamos a nossa parte. Então apenas eu procuro, quando eu olho para essas grandes biografias, eu gosto muito, até a gente está com uma proposta de talvez depois trazer aqui um dia uma fala sobre a biografia do Divaldo, outra sobre a biografia do Chico. Pessoas que tiveram esse nível de produção. Mas é para inspirar, não para endeusar Kardec, Chico ou Divaldo. Mas para nos inspirarmos quanto ao trabalho. Porque tudo que é feito pelo incriado, né, feito por Deus, tem lado bom e lado ruim. Tem dificuldade, porque é humano, porque ainda é espírito imperfeito. Então a gente não pode endeusar ninguém. Nem o João de Deus. Não é endeusar. Nem julgar, nem condenar, nem endeusar. Mas nos impressionarmos. É o que dizia Paulo. Vê tudo, mas retende o que é bom. O que eu posso pegar de bom é o tanto do trabalho. Isso, para mim, vale. O que eu posso pegar de todas as dificuldades do Chico é o trabalho. O que eu olho para o Kardec é o tanto do trabalho. O que eu olho para o Divaldo é o tanto de trabalho, de pessoas que ele ajudou, que ajuda, 650 crianças que ele adotou, criou. É isso que interessa. O que eu olho com todas as dificuldades para o próprio João de Deus é que atendia 1000 pessoas todo dia. Agora, como é que é o resto aí? É lei de causa e efeito. Aí cada um responde por si. Mas trabalhar em biografias, a gente tem que tomar esse cuidado, como eu comecei a falar. Que os princípios prevaleçam sobre as personalidades. Que os princípios nos sirvam como inspiração para o nosso trabalho, para que nós assumamos o nosso papel, tomemos as rédeas das nossas vidas. Como disse o Buda. Grande não é um homem que vence um exército, grande é o homem que vence a si mesmo. Então, se a gente conseguir isso, como disse o Chico, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Da gente não se achar nem velho, nem novo, não existe isso. O que existe é o que fazer hoje. Isso me inspira. Porque hoje falamos de um homem chamado Hippolyte Denisart Rivaio, que era, quando conheci a doutrina espírita, um homem, professor, contador, casado, há anos, né? Há 23 anos, com muitos livros publicados, com reconhecimento, com livro usado pelo público, que começou a visitar umas mesas, achou aquilo interessante, fez um estudo sistematizado, produziu uma obra que hoje inspira e transforma a vida de milhões de pessoas, e ele conseguiu transformar a vida de milhões de pessoas ainda em vida. São várias cartas que o Kardec tinha nas biografias que eu vi, de pessoas que depois que leram o Livro dos Espíritos, mandava a carta para ele, estava rolando o mal do século, que a pessoa se matava. Tinha 2 males do século, ou era a tuberculose ou era o suicídio. E elas mandavam que depois que leram o Livro dos Espíritos, desistir de se suicidar. Muita gente. O Kardec contabilizava em vida 7 milhões de espíritas, ou seja, 7 milhões de pessoas que conheceram essa doutrina e que mudaram as suas vidas um grande percentual. Isso ele não pode avaliar, mas dezenas de cartas de pessoas, por exemplo, que evitaram o suicídio, né, depois que leram o Livro dos Espíritos, isso ficou marcado. Então, esse homem aqui, né, que aos 51 anos de idade conheceu, passou 14 anos entre o conhecimento da primeira mesa ao
desenvolvimento da codificação e ao seu desencarne. Que não era um homem de saúde plena, não era um desportista, mas era um homem com uma força de trabalho que era inspirável para qualquer pessoa. E que ao fim desse período deixou mais de 100, dezenas de exemplares da Revista Espírita, que funcionou por 11 anos, com ele coordenando e praticamente escrevendo tudo, 5 livros da codificação básica, mais de 4 livros detalhando a codificação, 5 obras complementares, e ainda publicaram em 1890 as obras póstumas. Palestrante, incansável, frequentador de reuniões, coordenador de reuniões, reuniões públicas. Selecionava só o pessoal que entrava, mas era para em torno de 70 pessoas que cabiam dentro da salinha do Palais Royal. E, para nós, acho que fica essa máxima, né? Enfrentou, esqueci só de dizer isso. A igreja declarou todos os livros dele condenados pelo Index. É importante a gente entender isso, ele passou por isso. Mandou livros que ele financiou do próprio bolso, que foram queimados, 300 exemplares queimados. Foi bom para o espiritismo, mas para ele era um prejuízo, porque ele vivia trabalhando direto para se sustentar. Então a gente começa a pensar, e é interessante que tudo era, quando você vai mudando as administrações, às vezes arrefece, o ódio que alguém tem por você. Mas quando Kardec conhece isso, nós estávamos no Papa Pio IX. Eu achei interessante a gente ver isso, que ele assume o papado de 16 de junho de 1846, o Kardec ainda não conhecia nada de mesa, e ele só vai largar o papado em 31 de fevereiro de 1878. Lembre-se, Allan Kardec desencarnou em 69. Então, Kardec ele tinha uma ação direcionada do Papa aos bispos contra ele. Do Papa aos bispos. Do começo ao fim da vida do desenvolvimento do Espiritismo. Ele, por isso que se você ler o livro O Céu e o Inferno, ele fica argumentando tanto cada coisa que a igreja diz. Ele escreve um livro argumentando, explicando todos os editos papais, porque o que é que o Espiritismo... aquele livro é como se fosse uma defesa do Kardec da igreja. Isso também o pessoal às vezes não relembra muito. Porque você era perseguido do dia que nasceu o Espiritismo ao dia final pelo mesmo Papa, que não entendia, não deve ser condenado. Ele não entendia a coisa, mas ele era perseguido, obras atacadas. Então era complicado ser Allan Kardec. E principalmente, porque ele inclusive chegou a perder direção de escola e tudo, ser o Hipólite, porque a França estava muito instável politicamente. Muito difícil. Então, quer dizer, o Kardec passou por tudo isso e não deixava de se dedicar ao trabalho. Então, para o nosso final, dado o nosso horário, eu achei isso interessante para nós. Para cada um de nós, o que o Espírito disse para o Kardec em 1856, quando disse que tinha encontrado com ele nas Gálias, na Idade Média, que o nome dele, Hipólite, tinha sido Allan Kardec. Ele diz que o Kardec fica com medo se ele ia poder topar esse trabalho. E eu lembrei também do Chico, que o Chico também, quando o Emmanuel revelou para ele que ele ia tocar essa codificação, esse detalhamento da codificação, que ficou em 412 livros até ele desencarnar, mais ou menos, ele perguntou se ia ter condições. Aí o Espírito disse para ele, Emmanuel, disse, estuda, trabalha e se esforça no bem. Ele diz, mas e será que eu consigo? Ele disse, estuda, trabalha e se esforça no bem. Mas será que eu consigo? Ele disse, é só 3 coisas, disciplina, disciplina e disciplina. Estuda, trabalha e se esforça no bem. E o Kardec, quando ele também teve a mesma dúvida, se ele ia poder tocar isso, o Espírito diz, prossegue em teu caminho sem temor. Ele já está juncado de espinhos, mas eu te afirmo que terás grandes satisfações. Espírito de verdade. Muito obrigado.
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros,